Capítulo 111, Quem é você? Capítulo 111, Quem é você? Embora o plano do Império Sali de colonizar a Terra tenha falhado, a chancelaria Levi ainda veio à residência do primeiro-ministro Modi antes de deixar o sistema milagroso e trouxe um presente muito caro. Como posso aceitar isso? Modi franziu a testa levemente. A última vez que ele aceitou o presente de Levi, mas não conseguiu fazer as coisas. Ele ainda estava se sentindo um pouco culpado. Você não parece bem. Está doente? Modi viu o rosto pálido de Levi e perguntou. Levi suspirou e disse, Senhor, primeiro-ministro, para dizer a verdade, não dormi bem a noite passada. Agora, não só a Terra não foi colonizada por nós, Sali Empire, como eles ainda têm uma nave espacial da classe Flying Dragon. Isso é terrível demais. Temos apenas um pouco abaixo do navio de guerra Dreadnought da classe Flying Dragon. Depois de possuir essa nave, a pequena Terra poderá estar no mesmo nível que nós agora. Mesmo nível? Modi riu como se não fosse grande coisa e disse, Levi, você superestimou a Terra demais. Eles prometem abrir a relíquia classe B em 3 anos, o que equivale a cavar a própria cova. De acordo com a inteligência que obtive, por alguma razão desconhecida, recentemente dentro de todos os principais domínios de extinção dentro da Via Láctea, o número de bestas das trevas tem aumentado. Se a Terra ativar sua relíquia de classe B, é possível que eles sejam contra-atacados pelo exército de bestas negras. Mesmo que seja uma relíquia de classe B, ainda existem cerca de milhões de bestas escuras dentro e, com base no que sei, a Terra tem apenas cerca de 150 spears capazes. Contando os tipos não combatentes e os doentes e idosos, no máximo eles podem formar um exército de 100.000 homens, sem mencionar o nível baixo de seus spears. Levi ficou chocado por um segundo e perguntou baixinho, Senhor, primeiro-ministro, você quer dizer, se a Terra ativar a relíquia e a situação ficar fora de controle, então todas as feras das trevas sairão correndo da relíquia e massacrarão todos os habitantes da Terra? Modi assentiu, apertou os olhos e sussurrou, você sabe o que é mais mortal, Senhor, primeiro-ministro, por favor, fale. Não deixe a Terra tomar a iniciativa de ativar o domínio da extinção. Enquanto a Federação Terrestre não está pronta, nós a abrimos para eles e soltamos as bestas das trevas. Os pulsos de Levi de repente estremeceram. Seus olhos de repente brilharam e então ele disse, esta é realmente uma armadilha mortal. Se um país pequeno como a Terra quiser ativar a relíquia da classe B, deve passar por um longo período de preparação. Agora podemos apenas contratar alguns mercenários para abrir secretamente sua relíquia, e esse insignificante exército da Terra em breve será levado, e será difícil até para os cidadãos da Terra escapar ilesos. E quando todos na Terra estiverem mortos, podemos pisar abertamente nesse planeta sob o nome de Federação Terrestre. E como não fizemos nada sozinhos, ninguém poderá ter nada conosco para nos responsabilizar. Modi começou a rir alto, acariciou o queixo e o disse com uma voz profunda. Certo, é isso que significa, Levi. Você sabe qual plano é ainda mais malicioso? Existe um plano mais malicioso? Desculpe minha estupidez. Por favor me aconselhe, senhor primeiro-ministro. Modi desenhou levemente um círculo na mesa e disse, a Terra não acabou de receber um carro-chefe e eles não estão tão orgulhosos agora. Você pode definir o tempo deste plano para um momento antes do retorno da Capitânia à Terra. Grandes armas como Capitânias são usadas para a Guerra Galáctica e não podem ser usadas para matar as feras das trevas no chão. Naquele momento, o dragão voador da Terra estará assistindo seu próprio povo sendo massacrado sem a capacidade de fazer nada. E as pessoas na Terra estarão no meio de celebrar a Terra finalmente tendo um carro-chefe quando ondas de bestas das trevas saírem correndo. E tudo o que eles veem será o carro-chefe na frente de seus olhos. Mas não pode fazer nada para salvá-los. E o que é mais possível é que o Flying Dragon esteja com pressa para salvar a Terra e usar os UAVs para destruição em massa, matando humanos e bestas negras. Nesse ponto, bestas negras matando pessoas na Terra. Pessoas na Terra também matando seu próprio povo. Você não acha que será mais interessante? Levi olhou aterrorizado para Modi, que se tornou um demônio com a idade. Não é à toa que Modi pode se tornar o primeiro-ministro de um país de gestão permanente. Suas ideias são verdadeiramente mortais e maliciosas. Se ele realmente executasse o plano de Modi, seria uma tortura dobrada para as pessoas na Terra. Realmente insidioso. Levi secretamente resolveu nunca estar do lado inimigo de um político impiedoso como Modi. Esse cara apenas moveu os lábios e pronunciou algumas palavras e agora a Terra estava condenada. Pensando nisso, Levi curvou-se profundamente a Modi e disse, o primeiro-ministro realmente tem uma sabedoria extraordinária. Levi aprendeu muito. Ponto. Exatamente no momento em que Modi e Levi bolaram uma terrível conspiração contra a Terra, An estava seguindo Orton para ver o misterioso escravo de 6 estrelas. Este escravo foi pego quando capturamos a tribo do Dragão Vermelho. Não sei porquê, ele é um humano, mas estava vivendo nos arredores da Via Láctea com um bando da raça alienígena. E pelo jeito, todos aqueles soldados da tribo Rei Dragon realmente o admiram. Orton caminhou enquanto explicava a situação do escravo de 6 estrelas. An perguntou com curiosidade, já que esta é uma elite no nível de quase senhor da guerra, como vocês o capturaram? Orton ficou um pouco envergonhado e respondeu, nós não o pegamos. Quando o povo da tribo Rei Dragon foi capturado, esse estranho sujeito se rendeu. Acho que ele não é mentalmente estável. Às vezes louco, às vezes ele murmura para si mesmo. Todos os meus homens não se atreveram a chegar perto dele. Afinal, ele é um quase senhor da guerra. Ainda era muito aterrorizante se de repente ele enlouquecesse. Algum tempo antes, 2 dos meus rapazes estavam entregando uma refeição para ele e eu não sabia como eles o ofenderam.
mas ambos foram literalmente rasgados em pedaços e jogados no canto. Daquele momento em diante, usamos apenas vigas de tração para enviar comida para ele. E ele não se importa de ficar sozinho, mas ele sempre fala sozinho. O que ele diz para si mesmo? Quem sou eu? De onde eu vim? De qualquer forma, são todas perguntas tolas. O lugar que aprisionou este escravo quase senhor da guerra ficava no subsolo da base. Depois de subir centenas de escadas, havia um longo corredor e uma porta selada. Na porta, havia 4 dos homens de Orton guardando. Eles realmente pareciam nervosos, constantemente olhando para dentro pelas lentes da porta. Irmãozinho, você pode apenas olhar daqui, mais perto e não poderei protegê-la. Orton apontou para a lente na porta e disse. Anne aproximou o olho direito. A lente parecia um olho de gato. Era só que a estrutura óptica era mais complexa. Você pode virar e se esticar, e daquela pequena lente na porta você pode ver a situação de toda a cela. Anne acabou de ver uma sala enorme e vazia, em forma de quadrado, com 100 metros de diâmetro. No centro havia um prego no chão prendendo correntes de liga leve. As correntes eram mais grossas que um braço humano, e estava presa no corpo daquele escravo de 6 estrelas. Fora isso, havia também o sistema de controle de DNA. Este escravo tinha em ambos os braços, mas outros escravos tinham apenas um. Esse cara provavelmente não cortava o cabelo há muito tempo. Cabeça para baixo com o cabelo todo no chão, murmurando baixinho sobre alguma coisa. De repente, talvez sentindo que havia um estranho olhando do lado de fora da porta, a cabeça desse homem estranho se ergueu, ambos os olhos explodindo com força, colidindo com os olhos de Anne. Anne ficou de repente chocado. Esse cara, ele era muito familiar. Embora seu cabelo esteja uma bagunça, seu rosto barbudo não foi lavado por um longo tempo, mas suas características faciais ainda eram distintas. Deixe-me entrar. A voz de Anne soou um pouco agitada. Irmãozinho, pare de brincar. Orton disse apressadamente. Ele é um quase senhor da guerra. Eu nem sei se as cadeias de liga e o sistema de ligação do DNA podem realmente controlá-lo. Os senhores da guerra podem destruir o céu. Os quase senhores da guerra podem destruir a terra. Seu nível é muito alto. Se houver um acidente, não será uma piada. Você não é responsável se houver um acidente. Deixe-me entrar agora. A voz de Anne se elevou várias vezes mais alto. Orton não sabia como lidar com Anne, ele só podia ordenar a seus homens que abrissem a porta. No momento em que a porta se abriu, Anne viu que a testa dos homens de Orton estava cheia de suor. Afinal, era um quase senhor da guerra, um humano em sua forma final com o poder de destruição completa. Uau! A porta de liga selada se abriu. Anne avançou e parou a poucos metros do escravo. Os dois olharam um para o outro. Anne observou cuidadosamente e surpresa e choque estavam escritos em todo o seu rosto. Quem é você? Anne franziu a testa e perguntou com uma voz profunda. Eles me chamam de Destruidor. Quem te chama assim? Os dragões vermelhos. Meu povo. Mas você é um humano? Os dragões vermelhos não são seu povo. Pá. O homem estranho ouviu as palavras de Anne e começou a bater a cabeça rapidamente enquanto gritava com voz rouca. Eu não sou humano, sou um dragão vermelho. A vermelhidão da família Rei Dragão corre como um longo dragão da cabeça às costas, mas você é marrom. Nem há um dragão vermelho descansando em suas costas. Anne respondeu com uma voz profunda. Embora eu não seja vermelho, ainda sou um dragão vermelho. Este homem estranho de repente subiu, ele deu apenas um passo e parou bem na frente de Anne. O rosto dos dois estava a apenas 20 centímetros de distância enquanto ele gritava com Anne, sua voz estava rouca e dolorosa. Anne não recuou e parecia ainda mais animado do que aquele homem estranho, usando uma voz ainda mais alta gritando de volta para aquele homem estranho, você definitivamente não é um dragão vermelho. Pense mais, quem é você? De onde você é? Onde é sua casa? Ah, aquele homem estranho gritou de dor, como se estivesse prestes a desmoronar. De repente, ele estendeu um par de mãos grandes e agarrou Anne pelo pescoço com uma velocidade incrivelmente rápida. A reação de Anne também não foi lenta. Suas mãos correram para frente e agarraram as mãos do cara estranho, então empurrou sua cabeça para frente como um estilo de luta de rua ferozmente colocando a cabeça contra a cabeça daquele cara estranho. 10 anos. Nós procuramos por você por 10 malditos anos. Você simplesmente desapareceu sem dizer uma palavra, mas a Terra perdeu seu maior pilar. Sofreu bullying por 10 anos e quase se tornou a colônia de alguém. Você realmente sabe sobre isso ou não? Anne gritou a plenos pulmões. Aquele homem estranho parecia ter entendido as palavras de Anne e ficou imóvel. Bom, um punho voou de Anne e pousou no rosto daquele cara. Ah, aquele homem estranho uivou e também deu um soco em Anne. Bom, você soca uma vez. Eu soco uma vez. Anne e aquele homem estranho começaram a se esmurrar como se tivessem enlouquecido. Ambos se recusaram a ceder. Você não disse que nos protegeria mesmo que o céu caísse sobre nós? Agora o céu realmente desabou. Onde diabos você foi? Dragão vermelho, você até esqueceu seu sobrenome. Hoje se eu não acordar você com meus socos, então eu não seria chamado de Anne Lang. Porra, lembre-se disso. Se você vive, você é um dos habitantes da Terra. Se você morre, você também é um dos fantasmas da Terra. Seu nome é Kilak. Capítulo 112. Viagem gratificante. Parte 1. Capítulo 112. Viagem gratificante. Parte 1. A cena ficou muito estranha. Anne começou a trocar socos com um escravo. Você me dá um soco, eu lhe devolvo um soco. Ambos os rostos estavam cobertos de sangue e, enquanto socavam, também falavam uma língua que Orton não entendia. Obviamente, esses dois não estavam lutando até a morte. Senão não haveria aquele pouco de sangue no local. Parece que os dois estavam tentando liberar suas emoções reprimidas. Os dois se socaram como loucos por 10 minutos completos, e então eles finalmente sentaram no chão respirando pesadamente. Seu punho é muito duro.
Kilak cuspiu um bocado de saliva sangrenta no chão e disse a Anne, sorrindo. Anne respondeu, você também. 10 anos atrás, quando você saiu do nada e pisou no palco galáctico, eu era apenas uma criança, cheia de adoração por você. Quem diria que nosso primeiro encontro é realmente aqui? E também brigamos. Kilak ainda estava um pouco confuso, coçou a cabeça e disse, lembro-me da Terra. Parece um lugar muito importante para mim, mas esqueci como é a Terra. Shua, os dedos de Anne passaram por seu anel dimensional, ele pegou um laptop e abriu um álbum de fotos. Olha, esta é a Terra. Nossa casa, não é linda? Isso é terra. Isso é oceano, a minha casa, a China, e a sua, a América. Kilak olhou atentamente. Essas fotos pareciam ter evocado algumas lembranças que estavam profundamente enterradas. No momento em que viu este planeta azul, Kilak sentiu um calor avassalador do fundo de seu coração. Mas, infelizmente, sua memória ainda estava muito embaçada. Esse tipo de sentimento caloroso e familiar não poderia ajudá-lo a lembrar muito do passado. Olha, esta é a foto quando você saiu para se juntar ao encontro da Via Láctea. Puta merda. Todos na Terra estavam reunidos para te ver partir. Esta é a foto de você vencendo a exploração de relíquias a 7º lugar. Na época em que você anunciou alto astral em uma transmissão ao vivo, a Terra se levantou. Nunca mais será intimidado. Enquanto você, Kilak, estivesse vivo, a Terra estaria livre para sempre. Naquela época, eu tinha acabado de fazer 7 anos e comecei a chorar logo depois de ouvir suas palavras. Mas o que aconteceu, cara? Logo após o fim do encontro da Via Láctea, você simplesmente desapareceu e não conseguimos encontrar nenhum vestígio de você. E mesmo assim eu ainda guardei sua fotografia. Você me disse se eu devo te dar um soco ou não. Apesar de não se lembrar das coisas do passado, mas ouvir Anne dizendo isso, Kilak de repente sentiu-se muito envergonhado. As memórias podem ser apagadas, mas os sentimentos sempre estarão lá. Kilak acreditou em Anne. Anne ficou tão animado no momento em que viu Kilak, e Kilak não pôde deixar de chorar no momento em que Anne lhe mostrou as fotos da Terra. Esses eram todos os sentimentos mais sinceros. Kilak gaguejou, sem saber o que dizer. Embora Anne fosse mais jovem que Kilak por mais de uma dúzia de anos, mas naquele momento ele era como um irmão mais velho dando um tapinha no ombro de Kilak, dizendo em uma voz profunda, não precisa dizer mais, a Terra nunca esquecerá ninguém da Terra. E claro que não abandonará ninguém da Terra. Está tudo bem enquanto você estiver vivo, vá para casa comigo. O que aconteceu no passado não é importante, o que importa é o futuro. Ok. Os olhos de Kilak de repente ficaram vermelhos e lacrimejantes, e ele acenou fortemente com a cabeça uma vez. Anne relaxou todo o corpo e se deitou no chão, olhou para os holofotes no telhado, sorriu e disse, é muito bom que você possa voltar. Caso contrário, toda a pressão estará em mim e, mais cedo ou mais tarde, vai me esmagar em uma panqueca. Kilak parecia ter se lembrado de algo de repente e ele sussurrou, há mais alguém na minha família? Anne assentiu, você é muito mais afortunado do que eu. Seu pai, sua mãe e sua irmã estão bem. Originalmente, o governo já providenciou boas condições de vida para eles. Mas desde que você desapareceu, todos eles saíram da casa dada pelo governo e voltaram para a fazenda onde vocês moravam. Talvez você desaparecendo também os pressione muito e eles também ficaram muito tristes. Kilak de repente hesitou e cerrou o punho. Vamos para casa, sua família deve estar muito feliz em vê-lo novamente. Anne arrastou Kilak para cima e disse, casa, que nome carinhoso. Kilak não conseguiu controlar sua excitação e seus olhos ficaram lacrimejantes novamente. Mas no momento em que ele se moveu, a corrente de liga amarrada a ele soou. Caixa. Anne gentilmente levantou seu pulso e uma pequena faca imediatamente saiu de sua manga e cortou aquela corrente. Anne trouxe Kilak até a porta e disse ao atordoado Orton, que não conseguiu nem fechar a boca com a surpresa, desative seu bloqueio de DNA. Orton hesitou e franziu a testa, mas Anne sorriu e disse, confia em mim, seu bloqueio de DNA não pode prendê-lo. O preço que devo pagar não vou baixar nem um centavo, mas esse cara é meu agora. Orton viu que Anne não aceitaria um não como resposta, ele não teve escolha a não ser tirar os bloqueios de DNA nas mãos de Kilak. No caminho de volta para o térreo da prisão, no momento em que Kilak mostrou seu rosto, o povo da tribo Rei Dragon começou a gritar. Eles pareciam muito excitados, e o que eles usaram não era a língua universal da Via Láctea, mas o dialeto tribal. O que estão dizendo? Anne perguntou a Kilak. Oh, eles estão apenas chamando meu nome, o Destruidor. Talvez com medo de que Anne entenda mal, Kilak acrescentou, Destruidor é meu nome na tribo. Anne assentiu e disse a Orton, professor, vou comprar todas essas pessoas. E para que você se sinta à vontade, os bloqueios genéticos dos soldados podem ser mantidos. Mas, por favor, remova os bloqueios dos velhos e doentes, das crianças e das mulheres. Além disso, por favor, dê-lhes um pouco de comida. Você pode colocar isso na minha conta. Orton sentiu que não era um problema abrir as fechaduras das crianças e mulheres. Então ele organizou seus homens para fazer o que Anne pediu. Capítulo 113, Demônio da Face Branca. Capítulo 113, Demônio da Face Branca. Anne assentiu, mestre,
Você não se lembrou errado. O poder dele é dominador celestial. Sem Caminho ficou um pouco animado e disse: essa é a habilidade de linhagem voadora mais forte. Ele pode realizar viagens intergalácticas apenas com seu corpo de carne e ser capaz de lutar contra dragões voadores com as próprias mãos. Afinal, ele é o gênio 9 graus Celsius classificado no Milky Way há uma década, e Kilak ainda tinha uma taxa de crescimento impressionante. Uma década atrás, ele era um esper intermediário de 5 estrelas e já estava em 9º lugar entre os jovens guerreiros da Via Láctea, e agora o Lago Qian, um quase senhor da guerra de alto nível, será um oponente temido até pelos senhores da guerra. Além disso, a Terra ainda tem Long Xuan. Seu poder é igualmente aterrorizante. Linhagem de fantasia de fonte de energia de primeira linha, dragão celestial de fantasia. Alguns dias atrás, quando eu estava conversando com Oldlak, ele disse que com o cristal condensado e a infiltração de sangue que você enviou para ele, ele pode ajudar Long Xuan a se recuperar totalmente, e talvez até deixar seu nível subir um nível. E nesse vez será um dragão de penta-olhos. Além disso, você, o diabinho, devo dizer, seu pequeno planeta Terra realmente tem muitos talentos, e eu realmente estou ansioso para ver o futuro do planeta. An também se sentiu muito orgulhoso. Parecia que a sorte da Terra finalmente mudou e tudo estava cheio de esperança. Neste momento, alguém bateu na porta. An fechou o canal de comunicação em tempo real com as em caminho. Ele abriu a porta, e era Kilak. Tudo foi preparado como você disse, a maioria dos soldados teve seu bloqueio genético levantado, e agora todos estão no armazém. Kilak disse a An: então nós iremos juntos agora. An assentiu e disse, fechando a porta. An e Kilak foram juntos ao armazém. Como as naves da classe Polo eram naves de carga, 150 mil raças alienígenas que viviam no armazém não pareciam lotadas, e também havia muita comida e água para todos acessarem livremente. An disse a Kilak para levantar o bloqueio genético dessa raça alienígena. Naquele momento todos estavam muito confusos. Por muitos anos, os alienígenas foram presos por humanos e vendidos como escravos. Até a própria raça alienígena se acostumou. Mas agora, An os comprou, mas não colocou cadeados neles, porque, sorrindo, An fez um gesto para que todos se calassem e disse em voz alta: talvez vocês não entendam porque eu levantei o bloqueio genético para a maioria das pessoas. A razão é simples, nunca os vi como escravos. Você sabe que tipo de lugar é a Terra? É a casa do Destruidor. Uma garotinha com um sorriso doce disse enquanto apontava para Kilak. Sim. An pegou a garota em seus braços, encontrou um assento e sentou-se. A Terra é a casa do Destruidor. Ele não é apenas um membro da tribo do Dragão Vermelho. Ele também é um membro da família para nós na Terra. Então, se você pensar sobre isso, nós humanos na Terra e a tribo Rei Dragon somos na verdade parentes, então eu certamente não vou tratá-los como escravos. Eu só quero convidá-los a viver na Terra. Shua. An jogou uma pequena bola de criação de imagens. A bolinha projetava uma tela que projetava um belo documentário da paisagem da Terra. Costa, cidade, deserto, pôr do sol. São todos tão carismáticos. Como um nativo que nasceu e cresceu na Terra, An se sentiu cheio de orgulho em relação ao seu planeta natal. Todo mundo viu, né? A Terra é um planeta muito bonito. Quando aterrissarmos, o governo federal fará arranjos para todos aqui em termos de moradia e carreira. Todas as crianças terão um lugar para ir à escola. Será muito melhor do que vagar pelo deserto nos arredores da Via Láctea. Mas, as pessoas na Terra nos aceitarão? Um adolescente com um rabo de cavalo perguntou. Claro. An apontou para Kilak e disse, vocês não precisam confiar em mim, mas precisam confiar no Destruidor. Ele é um grande herói na Terra. Todos na Terra o admiram muito. E já que vocês são membros da tribo do Destruidor, é claro que o povo da Terra aceitará todos vocês. Um soldado com nariz de boi disse imediatamente. Destroyer é o grande herói da nossa tribo Rei Dragon. Além do chefe, o Destruidor é a pessoa mais respeitada em nossa tribo. An riu e disse, é por isso que eu disse, o povo da Terra e a tribo do Dragão Vermelho são simplesmente uma família gigante. Agora o Destruidor está voltando para a Terra. Vocês são membros da tribo e irmãos do Destruidor, é claro que você tem que voltar com ele também, não é mesmo? Obviamente você não pode simplesmente abandonar seu próprio irmão Destruidor, certo? Impossível. Nós, a tribo Rei Dragon, nunca abandonaremos nossos irmãos. Os olhos de um soldado de repente se arregalaram e ele gritou. Já que o Destruidor está indo para casa, todos nós vamos voltar com ele. Sim, Destruidor é nosso irmão, a casa dele também é a nossa casa. Capítulo 114. Ainda se atreve a vir? A história já provou que apenas Spers poderiam lidar com Spers e, pela mesma lógica, apenas alienígenas podem gerenciar alienígenas devido às circunstâncias semelhantes em que estavam. O plano de An foi muito bem sucedido. A tribo Rei Dragon rapidamente assumiu a supervisão dos 150 mil imigrantes estrangeiros e manteve a ordem na nave. Mas porque a tribo Rei Dragon estava disposta a se apresentar? Muito simples, foi por causa de Kilak. Kilak era o guerreiro mais admirado da tribo Rei Dragon e era tratado como um irmão por eles. A tribo Rei Dragon pode agora estar disposta a fazer coisas por An, mas se Kilak precisasse que eles fizessem algo, eles obviamente não recusariam. Quanto aos outros lutadores alienígenas, se um humano como An dissesse, venha comigo e vamos fazer isso juntos, eles podem não concordar. Mas se a tribo Rei Dragon se apresentar e disser, pode-se confiar nas pessoas da Terra, vamos fazer isso junto com elas. Então as outras raças alienígenas certamente considerarão isso.
Não havia outra maneira, os humanos causaram muito dano aos alienígenas da Via Láctea. Existem poucos alienígenas que não odeiam humanos. An não teve escolha a não ser primeiro convencer os dragões vermelhos e depois deixá-los ser o intermediário para convencer mais pessoas. A nave de carga de alta velocidade da classe Polo se aproximou da órbita da Terra. An e Mutata ficaram na janela e observaram. Veja, esta é a Terra, minha casa. Eu não menti para você, certo? A Terra é realmente linda. Não era a primeira vez que An via a Terra do espaço sideral, mas ele ainda não podia deixar de se sentir animado. Para qualquer povo da Terra, lar não era apenas uma palavra. Foi acompanhado com os mais sinceros sentimentos do coração. Mutata sentiu levemente e disse com uma voz profunda. É realmente lindo. 3 anos atrás, quando levei Destroyer, nunca pensei que um dia visitaria sua cidade natal. An perguntou curioso. Como o Destruidor acabou na sua tribo? Mutata balançou a cabeça e disse. Não sei, nem ele se lembra. Uma nave muito velha e danificada pousou em nosso território e o Destruidor rastejou para fora da cabine. Lembro-me de como ele olhava para as estrelas, atordoado. Nós, a tribo Rei Dragão, não gostamos de humanos, então os soldados decidiram matá-lo. Mas, infelizmente, mesmo com toda a tribo se unindo, ainda não conseguimos, e foi aí que percebemos o quão aterrorizante o Destruidor era para um soldado. Só assim, o Destruidor se instalou ao lado de nossa aldeia. Ele nunca falou conosco nem nos atacou. E aos poucos as crianças da aldeia o conheceram primeiro. Eles sempre roubavam comida e davam para ele, e ele brincava com as crianças. As pessoas dentro da tribo sentiram que o Destruidor era bastante agradável e diferente dos outros humanos, então a hostilidade desapareceu lentamente. Mas por precaução, ainda não tivemos muito contato com ele. Até que um dia, a tribo foi atacada por uma besta estelar brutal. E quando todo o nosso exército estava prestes a entrar em colapso, o Destruidor voou e nocauteou a besta com um soco. Nós, a tribo Rei Dragão, sabíamos como ser gratos. Desde que ele salvou nossa tribo, começamos a enviar regularmente algo para ele comer ou usar. Mais tarde, o convidamos para morar em nossa tribo e ele também não negou. Então ele se envolveu em caçar conosco e logo se tornou o herói de nossa tribo. Nós o aceitamos como um membro da tribo e o nomeamos o Destruidor, até que todos fomos capturados por humanos e toda a tribo foi capturada. An assentiu levemente. Kilak era obviamente poderoso, ele tinha habilidade de linhagem voadora mais poderosa, celestial dominador. Quanto às feras estelares, An também sabia. A tribo Rei Dragão era um dos melhores caçadores, e eles sempre mataram Starbeasts para ganhar a vida. Eles eram a tribo típica do tipo batalha. Assim como a raça Kui de onde o Velho se tornou Skinner, todas as raças alienígenas que ainda existem hoje eram todas líderes de elite em algum campo de trabalho, e todos aqueles que não se especializaram em nada foram eliminados pelos humanos há muito tempo. Ponto. Shua, na noite escura, o navio de carga pousou no deserto de Nazca. Finalmente, em casa, An e Kilak desceram a nave lado a lado, respirando o ar da Terra. É sempre uma sensação boa estar de volta em casa. Até o ar da Terra é diferente de outros planetas, tentem. An se mostrou animado para Mutata e os outros. An Lang, Talin e Liu empurraram Long Xuan em uma cadeira de rodas e gritaram. An sorriu e empurrou Kilak para a frente. De repente, Long Xuan e os outros congelaram ali. An não mencionou nada sobre Kilak nas mensagens que enviou de volta e apenas disse que trouxe alguns imigrantes para a Terra e disse a Long Xuan e os outros para se prepararem para ajudar os imigrantes a se estabelecerem. A aparição repentina de Kilak deu uma grande surpresa para Long Xuan e os outros, mas Kilak apenas sentiu que Long Xuan, Liu e Talin pareciam muito familiares e não conseguiam se lembrar de quem eram. Então ele tinha um olhar de vergonha em a cara dele. Esses 3 foram seus professores no passado. Vaan gentilmente empurrou as costas de Kilak e disse, faz uma década desde o último adeus. Long Xuan e os outros 2 pensaram que nunca mais veriam Kilak novamente. Hoje eles foram realmente capazes de se reunir. Então eles estavam naturalmente muito felizes. Os olhos dos 4 caras que eram as 4 elites mais fortes da Terra. Na verdade, todos ficaram um pouco vermelhos, com lágrimas circulando dentro de seus olhos. Mutata soltou um leve suspiro. Esses devem ser os membros da família do Destruidor, certo? An balançou a cabeça. Eles são os professores do Destruidor, mas como irmãos. Embora eles não estejam relacionados por sangue, mas a relação entre si são como famílias. Vamos, há um grande banquete de boas-vindas na sala de jantar. A Federação Terrestre dá as boas-vindas a todos os irmãos da tribo Rei Dragão. An acenou com a mão e gritou. Ponto. O deserto de Nazca é onde estava localizada a relíquia da classe B. Lá reunia o exército mais forte da Terra. O refeitório do campus era enorme. 150.000 novos imigrantes puderam se sentar e ainda ter espaço. Comida deliciosa foi trazida uma a uma, boas bebidas foram servidas garrafa por garrafa, todos sentaram juntos e curtiram a festa. Anja disse para tratar bem esses novos imigrantes, então, fossem os funcionários do refeitório ou os representantes enviados pelos militares, todos tinham um sorriso caloroso no rosto. Mutata e seu povo não podiam acreditar, porque em sua memória, os seres humanos eram maus e tratavam as raças alienígenas com uma atitude muito preconceituosa, mas aparentemente a Terra era um pouco diferente de suas expectativas, e não havia discriminação óbvia na forma como eles olhavam para as raças alienígenas. Entre os 150.000 novos imigrantes, a tribo Rei Dragão estava em 100.000, e o restante dos 50.000 eram da raça Kui, da raça Yuan e algumas outras.
Originalmente, eles não estavam tão felizes quanto a tribo Rei Dragão em se estabelecer na Terra, mas vendo o entusiasmo da Terra, eles pareciam ter sido afetados também. Humanos acolhendo raças alienígenas com boas bebidas e culinária deliciosa. Isso é algo que eles nunca imaginariam, porque as pessoas na Terra não odeiam alienígenas. Capítulo 114, Ainda se atreve a vir, parte 2. Isso começou na história da Terra. A adesão da Terra à Aliança da Via Láctea só aconteceu cerca de 20 e poucos anos atrás. Toda a guerra e separação que aconteceu entre a Aliança e as raças alienígenas. A Terra não estava envolvida. Então, as pessoas na Terra não tinham ódio e preconceito contra alienígenas. Além disso, Anja disse a eles que essas raças alienígenas estavam aqui para ajudar na construção de nossa casa e também nos ajudar em nossas lutas para que todos ficassem ainda mais felizes. Eles estavam tão ocupados recebendo-os. Como eles teriam a chance de discriminá-los? Realmente não era apenas para mostrar, as pessoas na Terra realmente deram as boas-vindas aos novos alienígenas. E todos os soldados alienígenas ficaram muito emocionados com o que estava acontecendo. Além disso, as raças alienígenas inerentemente adoravam beber, tão inevitável que beberam alguns copos e ficaram tão bêbados que começaram a cantar em voz alta e dançar. Han viu muitos irmãos com quem ele treinou juntos no acampamento. Naquela época, todos tinham o mesmo objetivo, que era fazer algo pela Terra no encontro da Via Láctea, mas infelizmente, com exceção de Han, todos os outros irmãos não chegaram à final. Então, Han se tornou o portador espiritual das esperanças de todos os seus irmãos e irmãs. E agora vendo o retorno vitorioso de Han, especialmente com a identidade vencedora do campeonato, todos se sentiram extremamente felizes e tomaram muitos copos cheios de bebidas com Han. O gordo Shenzong se familiarizou com todos imediatamente. Logo ele já se juntou aos guerreiros de elite do Rei Dragão conversando sobre a vida, sacudindo sua gordura por aí, implorando para que o aceitassem como aluno e lhe ensinassem artes marciais. Mais soldados da base ouviram os barulhos no refeitório e vieram participar desta festa. Como não tinham preconceito com os alienígenas, os soldados da Terra logo se tornaram amigos dos guerreiros alienígenas. O excesso de bebida também levou algumas pessoas a sair para competir, então elas saíram e brigaram e voltaram com hematomas e inchaços e continuaram a rir e beber. Ao todo, foi uma noite caótica, mas também uma noite divertida. Bom vinho, bons pratos, pessoas simpáticas e acolhedoras na Terra. Tudo isso deram a Mutata e aos outros um grande choque. Ninguém vai se preocupar em como se dar bem com as pessoas na Terra depois de se estabelecer, porque todos na Terra pareciam ser muito fáceis de se conviver. Mais e mais pessoas apareciam, e mais caos era causado depois de beber. Eles bebiam da noite à meia-noite e ainda não havia fim à vista. Muitos idosos e crianças já estavam cansados, e o departamento de logística já providenciou quartos para eles descansarem. Então todos que saíram eram quase todos soldados. Han se sentiu um pouco bêbado, então apenas deitou na mesa e apertou os olhos e olhou para seus irmãos. Liu e os outros dois sentaram-se com Kilak e Mutata em uma mesa separada. Kilak parece estar chorando. Mesmo depois de perder a memória, ele não conseguiu apagar os sentimentos que tinha no fundo da terra. Mesmo que ele não se lembrasse de como é a terra, no momento em que seus pés tocaram o solo, ele sabia que deveria ser sua casa. Além de Kilak, Han também recrutou até 13 elites alienígenas e de 5 estrelas para a Terra. Ninguém sabia quem lhes deu o nome de os 13 guardiões, mesmo que eles não soubessem o que isso significava. Todos os soldados alienígenas pensaram que o nome soava bem e começaram a rir. É bom estar em casa. Os olhos bêbados de Han escureceram, e ele sorriu enquanto murmurava para si mesmo. A Terra agora é completamente diferente do passado, cheia de esperança. Han não apenas trouxe de volta Kilak, mas também voltou com um poderoso exército alienígena disperso de alto nível. A Terra ainda tinha um carro-chefe agora, e que a classe Fleeing Dragon estava a caminho de casa. Em um futuro próximo, Han poderia usar seus recursos financeiros comparáveis a um país e trazer naves espaciais mais poderosas para a Terra, até fabricando sua própria nave estelar de segunda geração. Esse sentimento é muito bom, muito bom. Han sorriu e murmurou como se estivesse apenas falando bobagem. De repente, uma sirene perfurou o céu noturno, que parou todos os soldados que estavam bebendo excitantemente e os deixou congelados no local. Relatório: uma invasão do exército de um planeta estrangeiro por uma nave de guerra furtiva. Relatório: o exército invasor é muito poderoso. Eles já romperam consecutivamente a primeira e a segunda linha de defesa. Está avançando rapidamente em direção à entrada do domínio da extinção. Depois que a voz do segundo soldado de comunicação acabou de terminar, Kilak soltou um grito lancinante e todos os cabelos de sua cabeça se arrepiaram. Ele se lembrou de Han dizendo a ele: você acabou de sair sem dizer o mundo, mas a Terra perdeu seu maior pilar. Fomos intimidados por uma década inteira, e quase se tornou a colônia de algum outro planeta. Você sabia, é verdade, o que Han disse era verdade. Na última década, quando ele não estava aqui, todas as pessoas em casa sofreram demais. Sofreu bastante. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Bom, o superpoder de Kilak era o Celestial Dominator, o poder de linhagem voadora mais forte, capaz de viajar intergaláctico apenas com seu corpo de carne e lutar contra dragões celestiais com as próprias mãos. Eles acabaram de ver a figura de Kilak disparando para fora, como um raio. Ele atravessou a janela de vidro do refeitório e voou direto para fora. Han ficou surpreso e ficou sem palavras. A Terra estava fraca, e vocês mandam sucessivamente alguém para nos intimidar.
Isso não é problema. Mas agora, não só que Ilak voltou, mas mesmo contando apenas Spears de 5 estrelas, trouxe de volta 13. E porque ainda existem pessoas que se atrevem a vir e intimidar a Terra. No caminho para casa, o que An mais pensava era no problema de quem intimidar agora que a Terra se tornara mais poderosa. Como resultado, An nem conseguiu sair e intimidar outras pessoas e alguém já veio bater. E que porra é essa? Os olhos de An parecem prestes a explodir, seu rosto enegrecido, ele agarrou seu Starker Singmon Slayer e correu para fora e gritou: Irmãos, vamos. Mate eles, nem deixe um vivo. As poucas dezenas de milhares de Spears que acabaram de beber, independentemente de serem humanos ou alienígenas, todos pegaram suas armas e atacaram noite adentro. Com um olhar sombrio em seu rosto. Capítulo 115. Pisado. Parte 1. Tropas de vanguarda romperam a defesa inimiga, começando a entrar na passagem para a relíquia. Passagem aberta. As tropas de assalto estão prontas para entrar. Encontrar toda a defesa do inimigo. Os ossos desses soldados da terra são duros o suficiente. Mas infelizmente seu oponente hoje somos nós. Dê-me mais um minuto e eu abrirei uma trilha. A legião de defesa começou a erguer defesas. Fique tranquilo. Não vamos deixar entrar nenhuma mosca. O demônio de rosto branco An ouviu orgulhosamente o relatório de seus homens, enquanto caminhava para a base militar localizada no deserto de Nazca da Terra. Levi foi muito claro quando os contratou. Não só ele queria a vitória, ele também queria pisar no exército da Terra. An-Woo nunca sentiu que esse pedido estivesse em dúvida porque seus homens eram todos soldados endurecidos pela batalha. Em comparação com os grupos galácticos de piratas e invasores, a diferença era como a Terra e o céu. Complete a missão em 3 minutos. Vamos varrer as chamadas forças da Terra. Deixe nossos irmãos aproveitarem a matança. An-Woo gritou no canal de comunicação. Abrir uma trilha na relíquia em 3 minutos e passar por cima do exército da Terra. Como soldado profissional, o diabo de rosto branco An-Woo sempre foi tão confiante, mas assim que An-Woo terminou, ele ouviu uma notícia de que não gostou da divisão de vanguarda. General, temo que não possamos abrir caminho em 1 minuto. As forças de defesa da Terra são mais formidáveis do que eu pensava. O orador foi Delicaton, um dos 3 ases de 5 estrelas sob An-Woo. Acelere o progresso. An-Woo hesitou e comandou a divisão Stormtrooper, onde ele deveria acelerar o progresso. Quando a divisão de tropas de assalto e a divisão de vanguarda de An-Woo convergiram, ele também ficou chocado com a cena de batalha na frente de seus olhos. Prefiro lutar até a morte do que fugir. Todos os soldados que estavam estacionados na entrada do domínio da extinção estavam como em craque. Ninguém sabia de onde tiraram tanta coragem, não só não desmoronaram, como ainda se atreveram a lançar contra-ataques sem se preocupar com a morte. Quão difícil. Eles realmente não têm medo da morte? An-Woo ofegou. Ele não sabia que ossos duros e inflexíveis já haviam se tornado o credo de todos os soldados da Terra. Um estilo tão robusto, não foi duplamente influenciado por An. Eles ainda se lembram do que An gritou no passado ao lutar sozinho contra dezenas de invasores: não tenho mais nada, mas ainda tenho um monte de ossos duros. Inconscientemente, An marcou uma marca profunda nos corações do exército da Terra. Embora os soldados da Terra possam não ter um nível muito alto, mas todos eles eram como An, tendo um espírito inflexível e um corpo cheio de ossos duros. Irmãos, siga-me e carregue. Vamos esmagar esta maldita terra. Como um general muito experiente, An-Woo já percebeu. Havia apenas 2 ou 3 mil soldados da terra e seus níveis também eram muito baixos. Era só que seus ossos eram duros o suficiente. E a passagem também era muito estreita, o que não era bom para ataques em grande escala. Foi por isso que a divisão de vanguarda foi bloqueada pelos loucos da terra. No entanto, a força era o fator de tudo. O próprio An-Woo era um quase senhor da guerra. E ele também tinha 3 homens fortes que já haviam alcançado 5 estrelas. Tal linha defensiva que dependia puramente da força de vontade para manter, realmente não valia a pena mencionar na frente de elites reais. Justo quando An-Woo estava se preparando para atacar e destruir a defesa da terra. De repente, a terra tremeu e o céu tremeu. Atrás dele, uma batalha feroz também eclodiu. Ataque inimigo. Ataque inimigo. A legião de defesa está prestes a entrar em colapso. General, por favor, retire-se imediatamente. O que estava acontecendo? An-Woo ficou muito chocado. A legião de defesa foi uma divisão que ele usou para ajudá-lo a cobrir sua retaguarda e garantir que as divisões de vanguarda e tropas de assalto pudessem se retirar com segurança depois de abrir caminho para a relíquia. E agora a situação se tornou inimaginável. A legião de defesa ainda nem estava na luta, e já estão dizendo que vão desmoronar. Essa velocidade de colapso foi um pouco rápida demais. Freeman, o mais forte Spear de 5 estrelas sob An-Woo, foi responsável por comandar a legião de defesa. Um exército de 20 mil soldados, An-Woo alocou 10 mil para a legião de defesa, o que era uma evidência de que An-Woo tratava o apoio traseiro com alto grau de atenção. An-Woo obviamente conhecia as capacidades de Freeman. A menos que ele encontrasse soldados superpoderosos que estavam no nível de reverter o céu, ele não estaria chamando diretamente An-Woo para se retirar sem poder segurá-lo por um momento. Não havia dúvida, a legião de defesa se deparou com um grande problema. Sem tempo para cuidar da divisão de vanguarda que estava presa na linha de defesa da terra, An-Woo imediatamente liderou seu exército para voltar. E no momento em que ele saiu correndo da passagem para a relíquia, as lágrimas estavam quase caindo. Fazia apenas 1 minuto desde o início, e a legião de defesa composta por 10 mil Spears de elite foi reduzida para menos da metade. O chão estava coberto pelos cadáveres dos homens de An-Woo. Vá para o inferno. Capítulo 115. Pisado. Parte 2. Um rugido louco veio. An-Woo olhou para cima e viu que seu homem mais forte, o Spear Freeman de elite de 5 estrelas,
Foi agarrado por um cara voador no ar. Na noite escura, este homem usou forças em ambos os braços e estava rasgando impiedosamente os ombros de Freeman. Caixa, almirante Freeman, na verdade foi dilacerado por este esper de linhagem de voo. Seus órgãos internos caíram do céu escuro como gotas de chuva. Estou tirando sua vida. Aquele poderoso esper de linhagem de voo nem hesitou depois de matar Freeman, e desceu do céu a uma velocidade incrível. E imediatamente dizimou um grande grupo de homens de An-Wu, e foi quando An-Wu finalmente percebeu que esse cara não era apenas um esper de linhagem de voo comum, mas o dominador celestial mais forte entre todas as linhagens de voo, conhecido como o Azura Voador, e seu nível absolutamente atingiu o estágio final de 6 estrelas. O poder de luta estava muito acima do de An-Wu, e isso nem era a coisa mais terrível. Quando An-Wu olhou em volta, ele se viu completamente cercado. Um esquadrão da Terra penetrou direto no caminho do meio como uma presa de lobo e onde quer que fosse, todo o poder foi extinto, e dezenas de milhares de soldados alienígenas estavam à direita. Seu estilo de luta era extremamente brutal. Matar era como cortar grama, e pelo menos uma dúzia deles já alcançaram 5 estrelas também. Oh Deus, a Terra tinha um quase senhor da guerra que era de nível ainda mais alto que ele, e uma dúzia de elites alienígenas de 5 estrelas. A lacuna entre a realidade e a inteligência que An-Wu recebeu antes da batalha é demais. Eles disseram que o homem mais forte da Terra atualmente era apenas um 4 estrelas de alto nível, esta dúzia de lutadores alienígenas de 5 estrelas, e aquela pessoa celestial dominador de 6 estrelas, eles saíram de uma rocha ou algo assim? An-Wu de repente percebeu, ele era realmente aquele que foi pisoteado, totalmente pisado. Em um piscar de olhos, o exército de 20.000 homens do qual An-Wu estava tão orgulhoso já estava reduzido para 5 ou 6 mil, e até mesmo seu almirante de 5 estrelas, Freeman, foi dilacerado vivo. Seu exército perdeu como a montanha desmoronou. Não havia como An-Wu controlar e reverter a situação. Todas as tropas restantes continuaram a recuar, deixando para trás um rastro de sangue e cadáveres. E quanto ao exército da Terra, eles ficaram completamente loucos e lançaram rodada após rodada de ataque. An sentiu que gastou tanto esforço e estava perto de sacrificar sua vida e finalmente trouxe esperança à Terra para que seu planeta natal se elevasse na Via Láctea, e neste momento crítico, há realmente pessoas que vêm procurar problemas. Louco. An estava completamente louco. Não foi fácil para alguém que conseguiu seu poder tão tarde chegar ao palco hoje. Não sei quanto sangue ele derramou e quantos ossos ele quebrou. Outros só viram a glória em que An estava hoje, mas quem realmente sabia quanto trabalho amargo An teve que passar. Os soldados também foram reprimidos por um longo tempo, e agora An estava subindo rapidamente. A capitã estava a caminho de casa, até que Ilak, que desapareceu por uma década, voltou. E ainda há retardados que se atrevem a vir intimidar a Terra. Louco. Todos os soldados estavam loucamente zangados também. Quanto àqueles guerreiros alienígenas, eles eram apenas pessoas muito simples. Eles tinham acabado de fazer amigos na Terra e agora a Terra estava sendo atacada. Vendo como todos os soldados da Terra ficaram tão loucos, esses soldados alienígenas também ficaram loucos. O que An enfrentou foi um longo exército reprimido que não era realmente psicologicamente normal. E a força desse exército era ainda muito mais forte do que sua chamada legião de elite. Como ele iria lutar esta batalha? Não havia como lutar contra isso. Do refeitório, o exército unido da Terra e do Alien perseguiu as 20.000 tropas de elite de An-Wu até a passagem para a relíquia. Em apenas alguns minutos, o chamado exército de elite de 20.000 inigualáveis tinha apenas alguns milhares de soldados restantes. Em geral, o que deveríamos fazer? Em geral, devemos continuar a ativar a relíquia ou tentar romper o cerco? Em geral, eu não quero morrer aqui. O lado de An-Wu estava cheio de seus soldados gritando, mesmo na situação atual. An-Wu ainda mantinha seu título de general, o que mostrava claramente o quão arrogante ele é em seu coração. Mas hoje, o ex-marechal do Império, orgulho de Esper An-Wu, quase senhor da guerra, foi loucamente pisoteado pelo exército da Terra. An soltou um grito louco. Como um soldado muito experiente, An-Wu obviamente sabia que nesse tipo de situação era impossível reverter a situação com soldados comuns e eles precisavam ter um confronto entre os ases de ambos os exércitos. Armadura de gelo dos deuses. Shua. An-Wu gritou e seu corpo ficou coberto por vapor frio e foi rapidamente coberto por uma camada de gelo branco, e ele começou a atacar o céu imediatamente. Uma ponte de gelo se condensou sob os pés de An-Wu, formando um caminho no ar. O poderoso descendente de gelo An-Wu finalmente fez sua jogada. Ele decidiu desafiar diretamente Kilak, o lutador mais forte da Terra. Quase senhor da guerra contra quase senhor da guerra. O duelo foi muito emocionante desde o início. A capacidade de An-Wu de controlar o gelo era muito poderosa. A umidade no ar condensou e formou gelo. Se ele quisesse um caminho, então o gelo se condensaria em uma estrada. Se ele quisesse uma lâmina, o gelo frio se transformaria em uma ponta afiada em sua mão. Brilho de gelo. Este era o nome completo da habilidade de An-Wu. Era diferente dos espers normais de linhagem de gelo que formavam flechas, lâminas ou escudos de gelo. An-Wu tinha controle de alta força sobre grandes áreas de gelo. Não havia uma arma na mão de An-Wu agora, e isso era porque ele não precisava disso. O alto grau de controle do gelo permitiu que An-Wu condensasse imediatamente armas divinas de gelo que eram ainda mais fortes que a Liga de Tritânio. Embora An-Wu não tivesse uma arma, ele poderia formar qualquer arma que precisasse a qualquer momento. Kilak podia voar,
Então An-Wu pisou na ponte de gelo e correu para o céu em uma respiração, uma grande área de gelo incrivelmente solidificada. O mundo inteiro estava cheio da misteriosa cor do gelo, e a passagem que levava à relíquia de repente caiu abaixo de 0 graus Celsius em temperatura. Toda a base estava prestes a ser selada pelo gelo. A força explosiva de An-Wu era extremamente poderosa e ele atacou direto no Kilak. An originalmente queria ativar o vazio do fim para derrubá-lo do céu. A ponte de gelo gelado era como um poder de sucesso aos olhos de An. Qualquer um na frente de An nem precisava mencionar seu poder, porque eles só podem usá-lo se An permitir. Se An não o fizer, então ele simplesmente o tirará imediatamente sem discutir com você. O vazio do fim foi tão arrogante, mas quando An viu os olhos de Kilak, ele se conteve e não usou seu poder, porque neste momento, os olhos de Kilak estão cheios de raiva, fúria histérica, e muito sentimento de constrangimento em relação à Terra. Como homem, soldado, Kilak não conseguiu defender a Terra quando a Terra mais precisava dele. Esta era uma dor eterna no coração de um homem. Kilak precisava apenas ter uma luta total, para liberar todo aquele sentimento de vergonha e raiva. Kilak com seus olhos vermelhos sangrentos de matar muito viu um cara realmente correndo em direção a ele. Ele ficou ainda mais irritado e gritou: 10 anos. Quando estou fora, você intimida meu povo, destrói minha casa. Agora estou de volta, e você ainda está vindo? Eu vou te matar. Bom, Kilak no ar de repente se transformou em um meteoro. Ninguém poderia dizer o quão rápido Kilak estava viajando no momento, porque ele tinha o poder mais forte entre todas as linhagens de voo. Celestial Dominator. Um homem que era conhecido como o Azura Voador. Kilak não só podia voar, mas também era o mais rápido entre todas as linhagens de voo. Seus punhos também eram os mais fortes. Em termos simples, Celestial Dominator era uma habilidade de linhagem de voo combinada com linhagem de velocidade, linhagem de potência, com um corpo indestrutível. Como An, Kilak também tinha 4 cartas finais. Ele poderia voar. Ele era mais rápido do que qualquer um. Seu poder era mais forte do que qualquer outro. E por último estava seu corpo indestrutível. Rumores. Todo mundo nem conseguiu ver claramente como os dois quase senhores da guerra se confrontaram, e o An, que dependia de sua ponte para subir no ar, foi esmagado do céu pelo punho de Kilak. Você está de brincadeira, sem mencionar como Kilak estava extremamente irritado agora. Mesmo se ele estivesse em seu humor normal, An-Wu não poderia ser seu oponente. Viagem intergaláctica com apenas seu corpo de carne, capaz de lutar contra dragões voadores com as próprias mãos. Kilak sempre foi um revoador. O Azura renascido. Eu vou te matar. Muito rápido. A velocidade de Kilak era muito rápida. Um soco foi o suficiente para derrubar An-Wu do céu. E ele ainda não tinha terminado. Ele correu para o lado de An-Wu, sem esperar que ele se levantasse. Os punhos de aço choveram e imediatamente esmagaram o rosto de An-Wu em uma panqueca. Que defesa de gelo, que armadura divina. Na frente dos punhos de aço de Kilak, simplesmente não era nada. Nono lugar no Milky Way Met. Maior poder de linhagem de voo. Isso não foi exagero. Não apenas o nível de Kilak estava acima do de An-Wu, seu poder também era muito superior. Pare. Justamente quando todos pensavam que Kilak mataria An-Wu de uma só vez, An de repente se destacou e ativou seu domínio de extinção. A raiva de Kilak ainda permanecia. Ele se virou e olhou para An intrigado, vendo o rosto de An ficar preto assim como ele, ficando distorcido devido à raiva. No passado, a Terra não era forte o suficiente. Vocês nos intimidavam e eu aguentei. Mas agora, você ainda está pensando em nos intimidar? Eu vou matar todos vocês. Vocês filhos da puta não estão apenas pensando na relíquia da classe B? Muito bem. Eu vou deixar vocês entrarem, mesmo que vocês não queiram. Alguém, abra a relíquia. An sempre foi assim. Você diz que ele é inteligente, mas quando An fica louco ele nem ligava para sua vida. Ele era o famoso osso duro de toda a Via Láctea. Você diz que An é todo músculo sem cérebro, mas mesmo em seu momento mais louco ele ainda pode brilhar com uma sabedoria incrível. Ativar a relíquia da classe B obviamente significa muitas baixas. Será que An vai querer sacrificar seus irmãos? Claro que não. Então An decidiu ativar a relíquia com força agora. E mande essas criancinhas entrar. A vida de seus irmãos era a coisa mais valiosa aos olhos de An, e ele não queria nem mesmo sacrificar um deles. Mas a vida desses caras não era mais valiosa do que um peido nos olhos de An. Genji. A mão de An levantou e sua lâmina desceu, e ele cortou diretamente ao meio um inimigo que estava mais próximo a ele. Vocês não querem entrar em nossa relíquia? Então foda-se. O quê? Você não quer, Genji? Quem ainda não quer? Genji tio.